Você já imaginou um enxame de meteoros se aproximando da Terra com velocidade impressionante? Prepare-se para uma jornada incrível pelo espaço e descubra como os cientistas da NASA estão de olho em 3I Atlas e suas consequências para o nosso planeta. Não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal Univox BR para mais aventuras no cosmos. A uma velocidade impressionante, esse corpo celeste e enigmático desafia nossa compreensão do cosmos. Com cerca de 30 mil vezes a massa da Terra, sua magnitude coloca-o em uma categoria única entre estrelas e planetas. Dr. Darren Basel, renomado astrônomo da Universidade de Sussex, descreve a característica física desse objeto como algo que podemos apenas começar a entender. Se realmente se trata de uma estrela, é atípica em seu comportamento e composição. Os cientistas ainda debatem se esse fenômeno é um remanescente de um sistema binário, onde a explosão de uma estrela anã branca resultou na expelição desse objeto em direção a velocidades inacreditáveis. Embora o J249 ainda esteja a 400 anos-luz de distância, seu impacto potencial em nosso entendimento da cosmologia é inegável. Observações detalhadas com telescópios de última geração estão sendo realizadas dia e noite. A peculiaridade do elemento químico e da sua estrutura coloca o J249 em uma categoria raramente vista, uma que poderia incluir o que os cientistas consideram uma das estrelas mais antigas já descobertas em nossa galáxia. Ao mesmo tempo, essa pesquisa não é apenas acadêmica. Ela desafia as noções pré-existentes sobre como as estrelas e outros corpos celestes acabam por migrar e evoluir nas vastidões do universo. O movimento do J249 lança sombras sobre a natureza da gravidade e a maneira como as forças cósmicas moldam o espaço à nossa volta. Esta velocidade extraordinária sugere que, ao longo de milhões de anos, esse objeto poderia escapar completamente do nosso campo gravitacional, aventurando-se rumo ao desconhecido do espaço intergaláctico. A cada observação, novas hipóteses emergem. A possibilidade de que esses corpos celestes possam ter origem em um denso campo estelar também é discutida. Os pesquisadores observam que podem haver clássicos, eventos de instabilidade que ocorrem quando grupos densos de estrelas interagem ou colidem, forçando algumas delas a ganhar velocidade e serem lançadas em trajetórias aleatórias pelo cosmos. Mas e se o J249 não fosse o único de seu tipo? A superfície da galáxia é repleta de mistérios. Os asteroides, cometas e corpos de tamanho similar estão constantemente em movimento, interagindo com suas vizinhanças cósmicas. Com cada nova descoberta, nos perguntamos: que mais pode estar escondido nas imensidões do universo? Os telescópios estão sempre à procura, caçando sinais de novos visitantes, remanescentes ou explosões de supernovas. A descoberta do J249 pode muito bem ser a luz de um novo paradigma na astrofísica. Fatos novos podem levar a teorias revolucionárias sobre a evolução estelar e a dinâmica galáctica, moldando nosso entendimento sobre a própria gênese do cosmos. Enquanto isso, a equipe de cientistas observa ansiosamente o comportamento do J249, o que determinará seu futuro. A dúvida permanece, mas a busca por respostas apenas se intensifica. À medida que novos dados chegam, teorias se entrelaçam, e com cada novo insight, a narrativa cósmica se torna ainda mais rica e complexa. Estamos prestes a entrar em uma era onde não apenas seremos espectadores de grandes eventos cósmicos, mas possivelmente seus protagonistas. A estrada está aberta, e nossos telescópios são as janelas que nos permitem vislumbrar o que vem a seguir. Atualmente, esse objeto misterioso encontra-se a 400 anos-luz da Terra. Vamos analisá-lo mais de perto e tentar entender se poderia ser uma sonda fugitiva.
No entanto, suas dimensões são muito grandes para isso. Ele possui cerca de 30.000 vezes a massa da Terra e 8% da massa do Sol. Um verdadeiro gigante. As características físicas deste objeto o colocam em um espaço único no universo, não se enquadrando perfeitamente nas categorizações tradicionais de estrelas e planetas, o que se tornou uma questão intrigante para astrônomos ao redor do mundo. A magnitude de sua massa e a estranheza de seu comportamento levaram os cientistas a fazerem novas perguntas sobre a formação e o destino de tais entidades. Dr. Darren Basel, um renomado especialista em astronomia na Universidade de Sussex, sugere que este objeto pode ser uma nova classe de astros ou uma remanescente de um fenômeno cósmico ainda não completamente compreendido. A velocidade com a qual este corpo cósmico se move, inacreditáveis 1 milhão de milhas por hora, coloca-o metaforicamente em uma pista de corrida intergaláctica, desafiando qualquer expectativa sobre o que poderíamos esperar de um objeto dessa magnitude. Se um dia testemunhássemos uma estrela movendo-se a tal velocidade, veríamos essa nova entidade deixar a nossa própria galáxia em questão de dezenas de milhões de anos. Os cientistas também descobriram que o objeto tem uma composição peculiar, o apresentando muito menos ferro e outros metais do que os estrelas ou anãs marrons típicas, o que levanta novos debates sobre sua origem e natureza. Muitos especulam que J249 poderia ser um dos mais antigos objetos no universo, com uma história que remonta a tempos em que nosso próprio sistema solar não existia. Esse fato, por si só, poderia nos fornecer novas pistas sobre a evolução cósmica e a formação de galáxias. Outra corrente de pesquisa que ganha força gira em torno da origem desse astro. Alguns cientistas propõem que ele pode ser o remanescente de um sistema binário que passou por uma supernova devastadora, enquanto outros acreditam que a sua velocidade poderia ser o produto de encontros gravitacionais em uma região densa do universo, resultando em um slingshot gravitacional. A oportunidade de registrar tais eventos em tempo real poderia abrir caminhos para que compreendêssemos melhor como as dinâmicas de galáxias se desenrolam, enquanto a fascinante misteriosidade de J249 intriga astrônomos da Terra. Nossa análise não pode ignorar o impacto de como objetos deste tipo contribuem para o nosso entendimento sobre a estrutura do cosmos. O cosmos ainda guarda muitos segredos, e cada nova descoberta, como o objeto J249, nos aproxima de responder questões fundamentais sobre a origem, a evolução e o futuro, não só deste, mas de todos os corpos celestes que nos cercam. O universo é, sem dúvida, um teatro repleto de fenômenos extraordinários, e J249 é apenas uma das peças-chave nesse grande quebra-cabeça que continua a se revelar. Diante de tudo isso, é claro que a nossa jornada não se limita a entender o que é esse fenômeno único, mas também o que suas características peculiares podem nos ensinar sobre o nosso próprio lugar no universo e o destino de todos nós que habitamos esta galáxia. Enquanto continuamos nossos esforços para coletar mais dados sobre J249, é vital permanecer com um olhar curioso e juntos descobrir as complexidades deste gigante cósmico que cruza o vasto e desconhecido tecido do espaço. Esse objeto enigmático, J249, coloca a astronomia em um grande desafio. O que exatamente é esse corpo celeste que se destaca no espaço, desafiando nossas normas e classificações? Apesar de sua velocidade espantosa, 1 milhão de milhas por hora, sua natureza continua um enigma. Dr. Darren Basel, um respeitado professor de astronomia da Universidade de Sussex, argumenta que J249 se encontra em uma zona nebulosa, entre o que tradicionalmente chamamos de estrela e planeta.
Essa classificação resulta de sua impressionante massa, que é cerca de 30 mil vezes a da Terra, e que o coloca na linha de frente de corpos celestes não convencionais. Dadas essas características, é fascinante observar que estrelas que se movimentam a essas velocidades extremas são um fenômeno inimaginavelmente raro. A estatística revela que apenas uma ou duas entre 1000 estrelas locais pode apresentar uma velocidade tão elevada. Para colocar isso em perspectiva cósmica, imagine encontrar uma estrela que, em um tempo relativamente curto, apenas algumas dezenas de milhões de anos, estaria atravessando nossa galáxia, um verdadeiro testemunho da vastidão e da temporalidade do cosmos. Afinal, enquanto os ciclos de vida das estrelas variam entre milhões e até bilhões de anos, a rapidez com que J-249 se desloca pode significar que ele brevemente deixará a Milky Way, um evento que alguns astrofísicos ainda estão tentando compreender. Os cientistas estão se perguntando o que pode ter feito J-249 se mover com tal velocidade. É possível que o objeto tenha sido resultado de um sistema estelar binário? Quando uma estrela companheira, possivelmente uma anã branca, explodiu em uma supernova, J-249 pode ter sido impulsionado a essa velocidade insana devido à liberação de energia da explosão. Essa interação explosiva poderia, assim, ter lançado o objeto em uma trajetória sem retorno de volta à sua origem binária, fazendo-o vagar sozinho pelo cosmos. Outra teoria ainda mais intrigante alude à possibilidade de J-249 ter se formado em um aglomerado estelar denso, um local onde a gravidade é suficiente para interagir com outras estrelas e até com buracos negros. A natureza densa de um aglomerado pode criar um ambiente caótico, onde uma estrela pode ser acelerada em uma curvatura gravitacional intensa, resultando na velocidade que estamos observando agora. É como ver uma roda gigante com estrelas, onde algumas delas são forçadas a se mover de forma diferente em razão do puxão gravitacional de corpos massivos. Além do mais, a formação e a evolução de J-249 nos lembram da simbiose entre as estrelas e os buracos negros em sua proximidade. As estrelas podem surgir e se perder em meio à dança de objetos massivos, deixando para trás fragmentos que podem eventualmente se tornar novos astros ou até mesmo retornar como novos sistemas estelares. Uma renovação e transformação constante. Esses jovens e velozes corpos celestes podem contar histórias de suas origens que ainda precisam ser contadas, assim como a nossa própria galáxia tem suas próprias narrativas que sofrem mutações a cada geração estelar. Neste grande teatro cósmico, J-249 é um ator que se destaca não apenas por sua velocidade, mas pela complexidade da sua existência. Os cientistas continuam a observar, esperando que mais luz sobre a verdadeira natureza desse corpo celeste possa emergir de futuras descobertas. O que podemos quase garantir é que J-249 não é apenas uma nova adição aos nossos catálogos. É uma chave para desvendar mistérios ainda mais profundos sobre como o universo opera em escalas que mal podemos imaginar. Sim. Um dia você se deparar com uma estrela se movendo tão rapidamente quanto o nosso enigma cósmico. Seria possível vê-la sair da nossa Via Láctea em apenas algumas dezenas de milhões de anos. Em termos de distâncias espaciais, isso é como um piscar de olhos, já que tais estrelas podem viver por dezenas de bilhões de anos. Para entender completamente essa rápida jornada, precisamos mergulhar no fascinante mundo da astrofísica e explorar os fatores que influenciam a dinâmica estelar. As estrelas não se movem aleatoriamente. Suas trajetórias são moldadas por interações gravitacionais. Imagine a Via Láctea como uma dança cósmica, onde bilhões de estrelas e outros corpos celestes se movem em harmonia sob a influência da gravidade.
Essa orquestração é especialmente evidente em regiões densas da galáxia, como os centros de aglomerados estelares, onde a gravidade é mais intensa e as estrelas estão mais próximas umas das outras. Nesses locais, as estrelas podem se atrair e repelir umas às outras, resultando em velocidades de fuga que superam a média galáctica. Há também um fenômeno chamado interação de estrelas binárias, onde duas estrelas se orbitam mutuamente. Quando uma delas evolui e se transforma em uma supernova, como discutido anteriormente, a estrela acompanhante pode ser envolvida em uma dança gravitacional frenética. Se essa supernova for potente o suficiente, a estrela sobrevivente poderá ser catapultada para longe de seu local de origem, atingindo velocidades nunca antes vistas. Este cenário é uma das explicações plausíveis para a rápida movimentação do nosso monstro cósmico, J249. Outro aspecto interessante a considerar é a história evolutiva das estrelas. Durante a maior parte de suas vidas, as estrelas permanecem tranquilas e estáveis, equilibrando a pressão interna do hidrogênio em fusão contra a força gravitacional que tenta colapsá-las. Esse estado de serenidade pode durar bilhões de anos, mas quando os combustíveis nucleares começam a se esgotar, a história de uma estrela pode tomar um rumo drástico. As reações em cadeia que ocorrem nas camadas externas podem levar a mudanças rápidas na densidade e temperatura, resultando na expulsão de matéria e criando pulsares e estrelas de nêutrons. E se você pensar nos ambientes extremamente densos e ativos, como os centros galácticos ou os arredores de buracos negros supermassivos, o cenário se torna ainda mais intrigante. As forças gravitacionais nesses locais são tão intensas que podem criar condições incomuns de interação estelar. Aqui, as estrelas podem experimentar acelerações significativas ao passar perto de buracos negros, puxadas gravitacionalmente em um espetáculo de velocidade e força, que nos lembra da vulnerabilidade de corpos celestes em ambientes extremos. Por fim, enquanto observamos estrelas como J249 em sua fuga pela galáxia, não podemos deixar de considerar as implicações que isso tem para a nossa compreensão do cosmos. As estrelas não são entidades isoladas. Elas são parte de um ecossistema cósmico muito maior, influenciadas por seus vizinhos e pelo ambiente em que se encontram. Essa rede intrincada de interações nos mostra que o universo é, na verdade, um lugar dinâmico e em constante mudança, repleto de surpresas e mistérios a serem desvendados. E assim, a jornada de uma estrela que se move rapidamente não é apenas um espetáculo para ser admirado, mas um capítulo em uma narrativa cósmica muito mais ampla, que continua a se desdobrar ao longo de bilhões de anos. Ainda que o objeto misterioso esteja se deslocando a apenas 0,001% da velocidade da luz, é o suficiente para futuramente quebrar o elo gravitacional da nossa galáxia e se aventurar pelo espaço intergaláctico. Para colocar essa velocidade em perspectiva, o J249 viaja 2,6 vezes mais rápido que a sonda espacial mais veloz já lançada, a Parker Solar Probe. Essa sonda, em sua busca incessante para estudar o Sol, atingiu a assustadora marca de 430 milhas por hora, mas não se compara com a velocidade impressionante que J249 conseguiu alcançar. Pesquisadores de diversas partes do globo têm se empenhado para entender a verdadeira natureza desse objeto fascinante. A velocidade perturbadora de J249 se destaca em um universo onde a maioria dos astros viaja em um ritmo bem mais lento. Especialistas acreditam que para um corpo celeste se deslocar a tal velocidade, ele deve ter uma história tumultuada, repleta de interações gravitacionais intensas. Vamos considerar um pouco mais sobre essa intrigante trajetória e sobre as
Implicações que ela traz. Um dos possíveis cenários para a origem de JT249 gira em torno da sua possível ligação com um sistema binário. Imagine duas estrelas orbitando uma à outra. Em algum momento, uma delas pode expulsar a outra devido a uma supernova ou à atração gravitacional excessiva. Isso pode ter feito com que JD249 fosse lançado para o espaço interestelar a uma velocidade estonteante. Uma vez libertado das amarras gravitacionais de sua estrela-mãe, o objeto pode ter acelerado a uma velocidade que supera até mesmo os limites mais otimistas previstos por astrofísicos. Embora J249 seja categorizado como um asteroide ou um anão marrom, as suas características físicas levantam muitas questões. Estima-se que a sua composição tenha uma quantidade significativamente menor de metais, o que representa uma quebra de padrão se comparado com outros astros de tamanha magnitude. As teorias mais audaciosas que circulam entre os cientistas sugerem que ele pode ser composto por materiais primordiais, ou até mesmo remanescentes de uma estrela que falhou em evoluir corretamente. Observando sua velocidade inusitada, muitos cientistas ponderam se J249 poderá algum dia cruzar o caminho da Terra. Apesar de estar atualmente a 400 anos-luz de distância, astrofísicos alertam que, em termos do tempo cósmico, essa distância é insignificante. A trajetória atual de J249 sugere que ele pode muito bem fazer parte de uma categoria de astros que, em tempos geológicos imprevisíveis, pode se tornar uma ameaça ou, quem sabe, até um objeto de estudo mais próximo no futuro. Depois de se desviar dos seus companheiros galácticos na Via Láctea, tal velocidade significa que a existência do objeto será passageira em termos cósmicos. Se J249 continuar nessa trajetória inabalável, os próximos milhões de anos revelarão a sua verdadeira natureza, talvez jogando luz sobre o que há de mais enigmático no cosmos. O que nos resta, enquanto isso, é observar, especular e contemplar o que vem de um universo que a cada dia parece ser mais vasto e complexo do que podemos imaginar. J249 foi descoberto por cientistas cidadãos que voluntariaram para o projeto Planet 9 do NASA Backyard Worlds. Esses voluntários examinaram imagens online capturadas pelas missões Wide Field Infrared Explorer e NEOWISE em busca de algo interessante. Quando 3 deles avistaram um objeto rapidamente se movendo nas imagens, a excitação foi palpável, até que perceberam que ninguém havia comunicado a descoberta. As imagens capturadas pelo Wide Field Infrared Explorer são verdadeiras janelas para o cosmos, oferecendo uma visão única de um vasto mar de estrelas, planetas e, claro, aqueles fogos de artifício cósmicos que são os objetos mais estranhos e fantásticos. Quando os voluntários começaram a analisar essas imagens, as expectativas eram altas. Eles estavam cientes da importância de suas contribuições para a ciência, e em cada clique havia a esperança de fazer uma descoberta. O momento em que o objeto foi notado não foi apenas um golpe de sorte. Foi o resultado de um trabalho metódico e apaixonado. Enquanto cintura de estrelas se desenrolava diante de seus olhos, milhares de pontos brilhantes dançavam na tela. Cada ponto poderia ser uma estrela distante, uma galáxia longínqua ou, quem sabe, um novo objeto intrigante. Ao identificar J249, esses cidadãos não apenas descobriram um novo elemento cósmico. Eles se tornaram parte de algo muito maior, uma busca coletiva pela compreensão do universo. Os cientistas cidadãos que participaram do projeto Planet 9 estavam em um intenso treinamento. Eles aprenderam a identificar padrões, a diferenciar objetos que estão se movendo rapidamente de estrelas fixas. Essa habilidade é raríssima e essencial,
pois envolve um olhar atento para detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A dedução lógica e a paciência eram as chaves para esse quebra-cabeça astronômico. Então, quando essas três pessoas se depararam com o objeto enigmático, a realização era eletrizante. Tinham encontrado algo que não apenas desafiava a lógica, mas também poderia reescrever partes do nosso entendimento sobre a formação e a movimentação de estrelas e objetos em nossa galáxia. A descoberta não foi um momento isolado. Esteve rodeada de uma atmosfera colaborativa, de conexão entre humanos e a vastidão do cosmos. Assim que a notícia se espalhou, os cientistas profissionais ficaram intrigados e logo uma equipe de astrofísicos e astrônomos começou a investigar o objeto. E o 249 não era apenas mais um número. Ele representava 1000 possibilidades, 1000 perguntas sobre a vida e a morte das estrelas, a natureza do espaço, questões que têm desafiado as mentes mais brilhantes da nossa época. Alguns podem imaginar que a descoberta de um novo objeto no espaço poderia ser uma tarefa fácil, mas raramente é o caso. Os dados, as imagens e os sinais precisam ser analisados meticulosamente. E essa análise não é tarefa solitária. Lembra o conceito de um grande quebra-cabeça em que as peças são espalhadas por todo o mundo. Cada caco de um estudo, cada fragmento de informação, cada olhar atento e analítico pode levar a novas perguntas e novas descobertas. Para a maioria de nós, o cosmos é uma entidade distante, quase inacessível. Mas para esses cidadãos, se tornar parte da jornada de J249 significava tomar um pequeno pedaço dessa distância e torná-lo acessível. Embora as teorias e os relatos sobre J249 se multipliquem, sempre se tem em mente que o verdadeiro valor dessa descoberta é a conexão que ela trouxe ao aproximar pessoas de diferentes origens e formações, todas unidas em sua busca para desvendar os mistérios do universo. E o que começou como um trabalho de voluntário em busca de algo diferente, agora se assemelha ao primeiro capítulo de uma nova história escrita nas estrelas. Atualmente, a maioria dos cientistas acredita que o CIJ-1249 pode ser uma estrela de baixa massa ou uma anã marrom. Para entender melhor, vamos mergulhar um pouco mais fundo nas características dessas estrelas falidas. Anãs marrons são fascinantes, porque ocupam um espaço curiosamente indefinido entre planetas gigantes como Júpiter e estrelas de baixo brilho. Elas são grandes o suficiente para serem consideradas estrelas, mas não possuem a massa crítica necessária para iniciar a fusão nuclear, o que as limita à produção de uma quantidade mínima de luz e calor. Essas estrelas se formam de maneira semelhante às estrelas normais. A gravidade reúne uma grande quantidade de gás e poeira, até que a pressão e a temperatura em seu núcleo sejam suficientes para iniciar reações nucleares. No entanto, no caso das anãs marrons, essa quantidade de material é insuficiente para gerar a fusão de hidrogênio em hélio, que é o que ocorre na maioria das estrelas. O resultado é uma massa que, apesar de grande, é incapaz de brilhar no espectro visível como uma estrela típica. Em vez disso, elas emitem maioritariamente radiação infravermelha, que é mais difícil de detectar com telescópios convencionais CIJ-249. Com seus impressionantes 30.000 vezes a massa da Terra, está nesse limbo, enorme quando comparado a planetas, mas ainda longe da robustez necessária para se tornar uma estrela convencional. Esse paradoxo intrigante abre a porta para muitas questões. O que exatamente significa ser uma estrela se não pode gerar luz por conta própria? As anãs marrons, embora não estejam ativas no sentido tradicional, ainda são objetos fascinantes para o estudo astronômico. Elas podem ser vestígios de linhas evolutivas de estrelas em formação, um lembrete de que nem toda a matéria estelar chega a brilhar intensamente como nosso Sol.
Um dos aspectos mais intrigantes desses corpos celestes é como eles se relacionam com a formação e a evolução do universo. Ao se concentrarem em anãs marrons, como CIJ-249, os astrônomos também aprendem mais sobre as condições primordiais que podem ter existido nas nuvens de gás e poeira que eventualmente formaram as estrelas. Levar em conta essas estrelas errantes em nossa busca por entender a história cósmica nos permite traçar uma linha entre o que é imediatamente visível e o que pode ter se perdido nas brumas do tempo. Além de suas origens, a análise de anãs marrons também pode contribuir para a nossa compreensão da composição química do universo. Muitos desses objetos têm uma quantidade menor de metais pesados em seus espectros, o que pode refletir as condições de formação em regiões que foram menos influenciadas pela evolução estelar subsequente. Assim, ao observar CIJ-249 e outras anãs marrons, estamos não apenas estudando uma classe de estrelas, mas um tesouro oculto de informações sobre a história cósmica da nossa galáxia e do universo. Por fim, como CIJ-249 continua a septuagenar em sua jornada pelo cosmos a uma velocidade sem precedentes, ele se torna um ponto focal para teorias sobre a dinâmica e a diversidade estelar. O que significa realmente ser uma estrela, um planeta ou uma anã marrom? Embora CIJ-249 possa não ter se tornado uma estrela verdadeira, ele continua a desempenhar um papel vital na narrativa universal, repleta de possibilidades e interrogações que aguardam nossas próximas explorações. Por conta dessa característica, as anãs marrons, muitas vezes referidas como estrelas fracassadas, são menores e mais frias em comparação com o Sol. Elas possuem atmosferas complexas, semelhantes às de planetas, com nuvens e moléculas como H2O. De fato, a composição atmosférica dessas estrelas incomuns é fascinante. Embora não sejam capazes de sustentar a fusão nuclear em seus núcleos, essas anãs têm uma química rica. Seus ambientes podem apresentar elementos como metano e amônia, resultando em composições atmosféricas intrigantes que podem, potencialmente, abrigar formas de vida exóticas. Embora isso ainda esteja no reino da especulação, a descoberta de J-249 nos leva a considerar a formação e a evolução das estrelas, incluindo a possibilidade de que este objeto possa ter surgido em uma atmosfera turbulenta, cheia de material metabolizado. Além disso, as nuvens que se formam nas anãs marrons podem conter moléculas simples de água que são cruciais para o desenvolvimento de qualquer forma de vida. Será que, em algum lugar do universo, não estamos desperdiçando uma oportunidade de descobrir mundos habitáveis em ambientes que, à primeira vista, parecem inadequados? Os astrônomos agora estão utilizando telescópios terrestres para estudar J-249 com mais atenção. Uma das nossas principais hipóteses é que possa haver sinais característicos de uma atmosfera semelhante às das anãs marrons, por exemplo, mudanças de cor e variações de brilho. Esses sinais podem indicar atividades meteorológicas em suas camadas externas, como tempestades e ventos fortes. Cada descoberta é um novo passo para decifrar a verdadeira natureza desse enigma cósmico. Enquanto observamos de longe, os cientistas também exploram como as anãs marrons interagem com outros objetos celestes. A influência gravitacional de uma anã marrom pode ser um fator significativo nas dinâmicas de seu entorno, afetando a órbita de planetas e até mesmo de outros tipos de estrelas. Esse fenômeno pode ajudar a moldar a estrutura de sistemas estelares. Além disso, quando são encontradas em sistemas binários, as anãs marrons podem fornecer pistas sobre a formação de estrelas e planetas. O modo como elas acumulam e compartilham matéria com suas companheiras é uma janela para compreender como a gravidade modela a vida em escalas maiores. Quanto mais aprendemos sobre essas estrelas fracassadas,
mas vemos que elas desempenham papéis complexos e intrigantes no cosmos. Pesquisas mais recentes sugerem que algumas anãs marrons podem até ter sido parte de um sistema estelar mais complexo antes de serem ejetadas, talvez devido a interações gravitacionais com uma estrela próxima que passou a ser dominante. Isso levanta questões sobre a natureza da dinâmica estelar e suas consequências ao longo de bilhões de anos. A contínua busca por informações sobre a Dia 249 nos fornece uma perspectiva não apenas sobre essa estrela particular, mas também sobre a mecânica do universo em uma escala muito maior. As implicações de encontrar uma anã marrom tão singular poderiam desafiar nossos próprios conceitos de como as estrelas e planetas evoluem e interagem. Portanto, enquanto a curiosidade nos guia em direções inesperadas, a missão de entender J249 e suas características complexas continua a incentivar exploradores do cosmos. As observações em curso não apenas aguardam uma classificação adequada para este objeto, mas também abrem a possibilidade de redescobrir o que dois tipos de corpos celestes, estrelas e planetas, podem realmente ser e como se unem em grande medida para desenhar a tapeçaria do universo. As observações revelaram que o objeto possui uma composição incomum, com muito menos ferro e outros metais em comparação com estrelas ou anãs marrons típicas. Essa peculiaridade levantou questões intrigantes entre os astrônomos, como o J249, com suas características surpreendentes, poderia se mover a uma velocidade tão impressionante. Essa movimentação peculiar gerou especulações sobre suas origens e os eventos cósmicos que podem ter moldado sua trajetória. Uma das teorias propostas sugere que J249 poderia ser o resquício de um sistema estelar binário onde um de seus companheiros, uma anã branca, superou a fase final de sua vida e explodiu como supernova. Durante esse processo cataclísmico, a anã branca pode ter extraído material do J249, resultando em uma explosão que lançaria o objeto em uma trajetória de alta velocidade. Este cenário não só explica a rapidez de J249, mas também a escassez de ferro e metais, que são tipicamente mais comuns em estrelas que passaram por ciclos de fusão nuclear. O J249, por outro lado, pode ter mantido uma composição primária, refletindo a química das primeiras gerações de estrelas. Outra possibilidade intrigante é que J249 tenha se originado em um aglomerado estelar que, em um evento drástico, foi disperso devido à interação gravitacional com buracos negros. Se J249 perdeu sua massa enquanto passava perto de um desses buracos negros, essa fuga poderia gerar velocidades alarmantes. Essa interação gravitacional extrema, conhecida como efeito de slingshot, é um fenômeno muito utilizado nas manobras de naves espaciais para ganhar velocidade e mudar sua trajetória. Reproduzindo esse efeito em escalas cósmicas, seria plausível que J249 tivesse sido acelerado de forma semelhante ao passar por objetos massivos em sua juventude. Astrônomos também levantam a hipótese de que muitas estrelas já foram expelidas de suas galáxias de origem devido a situações de perturbações gravitacionais, especialmente em regiões densas do cosmos, onde a competição por matéria e espaço é intensa. Essas condições poderiam ter impulsionado J249 a taxas sem precedentes, permitindo que ele se tornasse uma espécie de viajante solitário no vasto espaço entre as galáxias. Porém, independente da origem da velocidade extraordinária de J249, o que realmente fascina os cientistas é o que essa velocidade pode nos revelar sobre a história da galáxia e a formação das estrelas. Enviando observatórios de alta potência para rastrear o objeto ao longo do tempo, eles esperam estudar a interação de J249 com seu ambiente
o que poderia fornecer pistas valiosas sobre o comportamento de estrelas antigas e os mecanismos que regem a dinâmica galáctica, tudo mistério em torno da composição e velocidade de J249. Não se limita apenas às suas características únicas, mas também propõe questões mais profundas sobre a própria evolução das estrelas. Se de fato J249 é uma das estrelas mais antigas já encontradas, entender seus traços distintivos pode nos fornecer uma janela para o passado da nossa galáxia e das condições que permitiram o surgimento de novas estrelas. A busca por respostas tornou-se um verdadeiro desafio no campo da astrofísica e revela como, a cada nova descoberta, os segredos do universo se revelam de maneira surpreendente. Assim, os cientistas continuam suas observações e análises, determinados a decifrar os enigmas que cercam J249 e a história cósmica que moldou não apenas este objeto misterioso, mas também o tecido do cosmos como um todo. Com cada dado recolhido, uma nova camada de compreensão se desenrola, traçando a evolução das estrelas e, por extensão, a própria história da galáxia. O time de pesquisa está trabalhando arduamente para desvendar o mistério que envolve o objeto J249 e, até agora, algumas teorias intrigantes começaram a tomar forma. Primeiro, a hipótese de que J249 possa ser o remanescente de um sistema de estrelas binárias é, sem dúvida, uma das mais fascinantes. Nesse cenário, J249 teria uma companheira, uma anã branca, cuja vida chegou ao fim em uma cataclísmica explosão de supernova. Esta anã branca, uma estrela morta que uma vez foi semelhante ao nosso Sol, teria puxado o material de J249, ganhando massa até que se tornou instável e explodiu. O que resta dessa interação pode ser J249, lançado ao espaço interestelar com uma velocidade impressionante, mas ainda carregando as cicatrizes dessa relação tumultuada. Por outro lado, a possibilidade de que J249 tenha se originado de um aglomerado de estrelas também é bastante convincente. Imagine um denso grupo de estrelas, onde a gravidade se torna ainda mais intensa à medida que os corpos celestes interagem. Se duas estrelas massivas em tal aglomerado se aproximarem demais, podem formar um par binário e se envolver em uma dança cósmica. No entanto, essa dança pode rapidamente se tornar caótica se dois buracos negros se juntarem ao mix. Quando um buraco negro se funde com outro buraco negro em um aglomerado denso, o resultado é frequentemente a expulsão de uma estrela ou de um objeto como J249, que, através de um impulso gravitacional, pode ser acelerado a velocidades extraordinárias. De acordo com especialistas, um dos meios pelos quais um objeto pode alcançar velocidades tão extremas é engajar-se em uma queda gravitacional, mas passando perto demais de uma estrela madame ou de um buraco negro. Esse passar de raspão cria um efeito de slingshot ou uma catapulta gravitacional, potencializando a velocidade do objeto para além dos limites do que normalmente veríamos em estrelas comuns. Assim, se J249 realmente se originou de um aglomerado de estrelas e passou por um evento como esse, sua velocidade espetacular não seria tão surpreendente. Além disso, outras teorias estão sendo consideradas, como a possibilidade de que J249 não esteja sozinho em sua jornada. Pode ser parte de um grupo de estrelas que, após um evento cataclísmico, se separaram de um aglomerado maior, levando consigo seus mistérios e traumas. Essa dispersão pode ter ocorrido quando um par de buracos negros colidiu, liberando ondas gravitacionais que poderiam ter impulsionado J249 para fora das respectivas órbitas que uma vez compartilhou. Essa liberada intensa de energia poderia criar a força necessária para que um objeto do tamanho de J249 se tornasse tão veloz. Os cientistas
continuam a investigar e a coletar dados preciosos sobre J-949, utilizando telescópios baseados na Terra e em órbita para observar cada nuance de seu comportamento e composição. O que mais pode vir à luz à medida que novas observações se juntam aos fragmentos do quebra-cabeça que se forma ao redor deste objeto misterioso? O que quer que seja, a verdade provavelmente revelará não apenas os segredos de J-249, mas também narrações sobre a evolução e a dança eterna das estrelas em nossa galáxia. Um jeito de atingir tais velocidades extremas é se aproximar de um objeto massivo e perder a trajetória. Esses tênis gravitacionais, como são chamados, trabalham segundo o princípio da gravidade, que pode ser tanto um aliado quanto um inimigo nas vastas distâncias do cosmos. Pensem como uma bola de futebol ganha velocidade ao ser chutada em direção a uma parede, mas em vez de ser uma parede, é a gravidade de um planeta ou de uma estrela poderosa pode puxar uma sonda em sua direção, acelerando sua velocidade em um breve momento. É um ato de dança cósmica, onde cada movimento é precisamente calculado para garantir que a sonda saia mais rápida e mais longe do que quando entrou. O exemplo clássico dessa técnica envolve as sondas Voyager, que, na década de 70, foram lançadas em direção aos planetas exteriores do nosso sistema solar. Ao passar por Júpiter e Saturno, elas aproveitaram a força gravitacional desses gigantes gasosos para ganhar velocidade. A energia que economizamos aqui é monumental. Por meio desse processo de bungee jumping gravitacional, as sondas conseguiram cobrir distâncias sem precedentes em um tempo relativamente curto. É como uma corrida em que se passa de um corredor para outro para ganhar velocidade extra. No caso do J-249, a teoria indica que ele pode ter nascido em uma região aglomerada da nossa galáxia, um ambiente particularmente caótico, onde estrelas de alta massa dançam ao redor de buracos negros supermassivos. Essas densas concentrações de estrelas aumentam as chances de encontros gravitacionais que têm grande impacto nas órbitas das estrelas menores, resultando em velocidades extremas. Um pouco como uma maré, a gravidade flui e se acumula. E em um determinado momento, uma estrela se vê na trajetória de outra, ou até mesmo de um buraco negro, resultando em uma aceleração surpreendente. A dinâmica aqui é tão intrigante quanto complexa. Em meio a essas interações intensas, J-249 pode ter experimentado um evento onde passou perto de uma estrela maior ou de um buraco negro. Essa aproximação poderia ter sido suficiente para alterar sua órbita, jogando-o em uma nova trajetória em alta velocidade. Imagine um grande redemoinho de estrelas e gás, onde cada interação altera a energia e a velocidade, como se estivéssemos jogando bolas em um jogo de marbles gigante. Assim, em um instante, J-249 é catapultado para fora do grupo, movendo-se a 1 milhão de milhas por hora através da vastidão do espaço. De fato, enquanto os astrônomos continuam a observar J-249 e a coletar dados sobre seu comportamento, essa técnica de aceleração gravitacional fornece uma base sólida para a compreensão de sua velocidade excepcional. O que antes parecia apenas um fenômeno raro, agora revela um possível cenário de formação que poderia ser comparável ao nascimento de outras estrelas gêmeas em interação. Essa dinâmica não só nos ajuda a compreender J-249, mas também fornece pistas sobre o comportamento de outras estrelas em ambientes densos. E assim, enquanto os pesquisadores discutem teorias e revisam provas, as lentes dos telescópios da Terra e do espaço continuam a buscar novas evidências em torno da impressionante história de J-249. Você pode imaginar uma estrela que se formou em um mar de outros astros, empurrada a um novo destino, girando em um balé cósmico com a gravidade como seu maestro.
Por algum tempo, o mistério de sua velocidade persiste, mas nós, como exploradores do cosmos, estamos cada vez mais perto de desvendá-lo. Enquanto deixamos os astrônomos buscar mais evidências para confirmar esta teoria emocionante, vamos explorar mais sobre o sistema estelar binário 55 Cancri. Ele está a 41 anos-luz da Terra e hospeda um planeta surpreendente chamado 55 Cancri-E, comumente conhecido como Janssen. Esta é uma super-terra escaldante, que é 8 vezes mais massiva que o nosso planeta e completa sua órbita em pouco mais de 17 horas. Essa velocidade de órbita incrivelmente rápida significa que nesta exoplaneta, um dia não chega nem perto de durar o que estamos acostumados a ver na Terra. Janssen experimenta anos que mal podem ser contados, resultando em dias que são verdadeiramente moldados por sua proximidade ardente com sua estrela. A estrela que orbita 55 Cancri. E é uma anã amarela, semelhante ao nosso Sol, mas não exatamente igual. Possui características que a diferenciam, como uma temperatura superficial mais baixa e uma menor luminosidade. Essas diferenças significativas influenciam a maneira como o planeta interage com a radiação estelar, resultando em condições extremas na superfície de Janssen. É uma distância de apenas 1/4 da distância de Mercúrio em relação ao Sol, nada menos que 25 vezes mais próxima do que a Terra de seu astro-rei. Imagine o calor que essa posição privilegiada provoca, transformando a superfície do planeta em um inferno abrasador, onde as temperaturas podem atingir impressionantes 4.350 degrees. Isso é o suficiente para derreter quase qualquer metal conhecido. A composição atmosférica de 55 Cancri e também é intrigante. Estudos iniciais sugeriram que sua atmosfera poderia conter grandes quantidades de carbono, potencialmente na forma de diamantes, levando a ideias fascinantes sobre a geologia desse planeta quente e denso. Apesar das expectativas e da empolgação inicial, investigações mais recentes indicaram que as condições podem não ser tão favoráveis à formação de diamantes quanto pensávamos. O que se destoa da análise prévia é a variação na proporção de oxigênio e carbono encontrada na atmosfera de Janssen, fazendo os cientistas reconsiderarem a possibilidade de que ele seja realmente um planeta diamante. Mas mesmo que o planeta não seja exatamente coberto de diamantes, isso não diminui o valor científico de 55 Cancri-E. O que é mais interessante é a possibilidade de que a forma como este planeta se formou e evoluiu possa nos fornecer insights sobre a formação e a dinâmica de exoplanetas em geral. A interação forte entre Janssen e seu anfitrião estelar pode ter moldado não só sua superfície, mas também sua composição interna, de formas que ainda estamos começando a compreender. E mais, a pegada gravitacional do planeta está emaranhada na história de toda a associação estelar. Estudar o comportamento de planetas como Janssen nos ajuda a entender o que pode ocorrer em outros sistemas estelares. Dados recentes indicam que planetas superquentes como 55 Cancri-E, particularmente aqueles localizados em seus sistemas estelares internos, têm a capacidade de moldar o ambiente cósmico ao seu redor em maneiras que até então não imaginávamos. O impacto da gravidade, por exemplo, pode afetar outros planetas ou corpos celestes em órbita, tornando-se uma peça-chave no quebra-cabeça da dinâmica estelar que permeia o cosmos. Essas descobertas prometem abrir um novo capítulo na nossa jornada de compreensão do universo, oferecendo uma janela para a complexidade da formação planetária e a diversidade de mundos que existem além do nosso. A busca pelas verdades escondidas em 55 Cancri e continua, e com cada nova análise somos empurrados para mais perto da resposta sobre como esses mundos extraordinários se formam e evoluem ao longo do tempo.
Por enquanto, a curiosidade nos leva a seguir adiante, sempre prontos para desvendar os mistérios que o universo tem reservado. Essa caça constante por conhecimento nos leva a explorar as maravilhas do espaço, onde novas descobertas nos aguardam a cada esquina cósmica. Cancri, também conhecido como Janssen, não é apenas um planeta escaldante. Sua composição é igualmente intrigante. Pesquisadores se depararam com uma relação de carbono para oxigênio que desafia as convenções do nosso sistema solar. Estima-se que, se essa proporção se aplicar ao planeta, isso pode indicar a presença de enormes quantidades de carbono, potencialmente formando diamantes em sua superfície. Entretanto, o otimismo sobre a possibilidade de que 55 Cancri seja um planeta feito de diamantes se diminuiu após estudos adicionais. A realidade se revelou um pouco mais complexa. Em estudos subsequentes, cientistas descobriram que a proporção de carbono para oxigênio no planeta não era tão extrema quanto se acreditava anteriormente. Embora isso tenha derrubado a ideia de um mundo coberto por diamantes, não há motivo para menosprezar as peculiaridades desse exoplaneta. A possibilidade de 55 Cancri e conter altos níveis de carbono ainda permanece. Sua superfície, com temperaturas em torno de 2.376, não seria um lugar onde a vida como conhecemos poderia prosperar. Mas a química ali existente poderia resultar em fenômenos fascinantes. Imaginemos por um momento a paisagem de 55 Cancri-E. Enquanto orbitando a estrela-mãe, esse planeta experimenta um ciclo de dia e noite extremamente acelerado, com um ano durando apenas cerca de 17 horas. Isso resulta em uma dinâmica climática e atmosférica que seguramente desafia nossas percepções tradicionais sobre planetas e suas características. A exposição contínua a tal calor extremo certamente faz com que 55 Cancri seja um ambiente hostil, e isso leva a questionamentos sobre a natureza dos materiais que ali se encontrarão. Conhecido por ser um super-terras, sua gravidade e estrutura são propensas a manter uma atmosfera densa, mesmo sob tais temperaturas letais. No entanto, quando consideramos a composição deste planeta e as reações químicas que Henrique e sua equipe isoladamente tentaram explorar, surgem perguntas provocativas. É viável que, em vez de mera rocha ou metal, existam formas de vida extremófilas que possam surgir em ambientes tão extremos? A composição química do planeta sugere que ele não é apenas um ranque de rocha inerte. Poderíamos estar diante de um novo tipo de fenômeno astrobiológico. Além disso, a pressão atmosférica em 55 Cancri é supostamente muito diferente daquela que encontramos na Terra, criando condições que para nós são basicamente inimagináveis. À medida que a temperatura no solo se eleva a níveis cataclísmicos, um lado do planeta recebe calor extremo constantemente, enquanto o lado oposto poderia ser um terreno de temperaturas menos hostis. Essa diferença poderia ser uma das razões por que o estudo de 55 Cancri e continuará a ser uma rica fonte de informações sobre a formação de planetas e suas atmosferas. Porém, mesmo com todas essas peculiaridades, Janssen fica a uma distância de apenas 41 anos-luz de nós, lembrando-nos de que há mundos intensamente estranhos lá fora. O que temos aqui não é um fenômeno isolado, mas um microcosmo de possibilidades que desperta continuamente a curiosidade dos cientistas sobre os mistérios que o universo tem a oferecer, das práticas de estudo dos exoplanetas, as teorias que levantam sobre a presença de carbono. Cada nova descoberta sobre 55 Cancri pode abrir respostas ainda mais ousadas sobre a vida e o cosmos em que habitamos. E assim, mesmo em um ambiente ameno na Terra, somos lembrados de que o universo é, de fato, um lugar repleto de surpresas imensas e oportunidades inexploradas. Se essa proporção fosse verdadeira para o planeta,
Isso significaria que 55 Cancri e poderia conter enormes quantidades de carbono. Imagine um mundo onde a superfície é revestida de diamantes. Um cenário de ficção científica que se tornaria uma realidade fascinante. O planeta, orbitando uma estrela muito mais próxima do que a nossa própria, transforma-se em um dos lugares mais intrigantes da astronomia moderna. A ideia de um planeta feito de diamante não é apenas uma curiosidade. Representa a interseção de química, física e a busca incessante por compreender a diversidade de mundos em nosso universo. Contudo, estudos subsequentes descobriram que a proporção de carbono para oxigênio no planeta era menos extrema do que se pensava inicialmente. Essa descoberta coloca uma sombra sobre a pretensão de um mundo incrustado de diamantes. No entanto, não deve ser descartada a ideia de que a composição de 55 Cancri seja ainda intrigante a partir do ponto de vista geológico e atmosférico. Em seu interior, poderia haver um misto curioso de elementos e compostos que poderiam estar longe do que os humanos compreendem como normal. Mesmo que não sejam diamantes puros, talvez outros materiais e estruturas exóticas possam ser encontrados. À medida que exploramos as atmosferas e superfícies dos planetas, um novo campo de estudo emerge. Um lugar onde a química e a geologia imperam em formas que ainda não entendemos completamente. Essa possibilidade instiga os cientistas a investigarem mais a fundo. O que parecia ser um simples planeta pode se revelar um depósito de facetas raras, compostos desconhecidos e até mesmo formas de vida adaptadas a ambientes extremos. Enquanto isso, a atmosfera de 55 Cancri E, com pressões e temperaturas extremas, oferece uma janela singular para o que é possível em outros sistemas planetários. No entanto, a desilusão sobre os diamantes não apaga a singularidade que 55 Cancri E abriga. Sua órbita rápida e íngreme levou a uma rotação que desafia nossa compreensão tradicional de anos e dias. Com uma órbita equivalente a apenas 17 horas, os dias nesse planeta parecem sufocados pela proximidade com a estrela-mãe, resultando em temperaturas alucinantes e superfícies que poderiam derreter quase qualquer material conhecido. Esta peculiaridade nos lembra que até mesmo em meio a decepções, o universo tem suas surpresas. Além disso, continuam a surgir debates sobre as formas das atmosferas e as estruturas que podem existir nesse mundo. Investigadores se perguntam, se não diamantes, que outras estruturas maravilhosas poderiam existir nessa superfície escaldante. Com cada dado novo, a ciência amplia suas fronteiras e redefine o que sabemos sobre a diversidade planetária. Cientistas já começam a perceber que a verdadeira beleza dos mundos que orbitam longe do nosso não reside apenas em sua composição, mas em suas histórias e complexidades que se entrelaçam através do tempo e do espaço. Embora a ideia de 55 Cancri e como um planeta de diamantes possa não ser mais a narrativa principal, o que se desenrola nesse canto do cosmos é ainda fascinante. A busca por mundos exóticos, por características incomuns e pela química que influencia sua formação, permanece um dos grandes impulsos da astronomia atual. Cada novo descobrimento lança novas perguntas e amplifica o mistério que envolve os muitos planetas que pontilham o vasto céu noturno. Em última análise, a história de 55 Cancri e outras fascinantes entidades celestiais contribui para um mosaico cósmico que nunca deixa de nos surpreender. Mas, olhando para o lado bom, os planetas nem sempre precisam corresponder exatamente à composição de suas estrelas hospedeiras. Se algum outro processo infundiu mais carbono em 55 Cancri E, ele ainda poderia ser o planeta mais precioso conhecido no universo. Definir uma visita a esse lugar seria uma experiência muito interessante.
A ideia de pisar em um planeta que pode ter uma superfície coberta de diamantes é de fazer qualquer um sonhar, não é mesmo? Imaginemos como seria a atmosfera desse mundo fascinante, repleto de desafios e belezas únicas. Enquanto voamos em direção a 55 Cancrier, a primeira coisa que notamos é a luminosidade do seu Sol. Uma estrela semelhante à nossa, mas um pouco diferente, com uma tonalidade amarelada que dá uma sensação de calor constante ao planeta. Ao se aproximar, a primeira coisa que impressiona é a paisagem infernal. O solo não é comum. É uma mistura de rochas e metais, com uma superfície que brilha intensamente sob a luz estelar, quase como se fosse salgada. Os cientistas conjecturam que, devido à alta pressão e temperaturas extremas, o carbono poderia sim se cristalizar ali, dando origem a grandes formações de diamante. Mas não se engane. A vida como conhecemos pode não ser viável aqui. Com temperaturas tão elevadas, é seguro dizer que a ideia de um piquenique à luz do dia em 55 Cancri é um sonho distante. O planeta, que orbita sua estrela a uma distância assustadoramente próxima, experimenta temperaturas tão extremas que, se a vida existisse, ela provavelmente seria completamente diferente de tudo que podemos imaginar. Em vez de florestas verdes, o que veríamos seria um deserto de rochas e minerais, moldado por um raio de sol implacável, refletindo uma paleta de cores surreal que varia do dourado ao prateado. À medida que exploramos as características atmosféricas de 55 Cancri, notamos que as condições são únicas. A atmosfera é rica em vapor d'água e compostos de carbono, mas com uma mistura que pode ser hostil à vida. Isso levanta a hipótese de que processos geológicos intensos estão em constante funcionamento, elevando e alimentando essa superfície densa e estranha. As temperaturas na superfície podem facilmente se aproximar dos 2.500 graus Fahrenheit, bem acima do ponto de fusão da maioria dos metais encontrados na Terra. É uma realidade de se dar calafrios, mas também de um fascínio sem limites. Os astrônomos agora estão se perguntando como um planeta com características tão extremas pode se formar e sustentar um ciclo geológico tão dinâmico. A possibilidade de 55 Cancri e preservar um núcleo ativo é uma conjectura que desafia o entendimento atual das formações planetárias. Se de fato o interior do planeta estiver se movimentando e produzindo calor, ele poderia, teoricamente, criar novas estruturas e formas na superfície, tornando este mundo silencioso e gelado um lugar de constante evolução. A captura de dados de imagens por telescópios de alta potência está revelando mais sobre a sua atmosfera. Com observações frequentes, os cientistas esperam entender melhor a presença de nuvens e variações atmosféricas, além de prever como a radiação de sua estrela hospedeira pode estar afetando a superfície. Se as primeiras observações confirmarem a presença de estruturas feitas de diamante, isso poderia abrir novos caminhos nas teorias sobre a formação de planetas e a composição dos materiais em ambientes extremos. É impressionante pensar que, mesmo em um ambiente tão inóspito, as experiências que um futuro visitante poderia ter seriam de um valor inestimável. Essas missões de exploração não apenas abrirão um tesouro de conhecimento sobre a formação de planetas, mas também podem oferecer pistas sobre como a vida poderia existir em condições totalmente diferentes. O que se revela à medida que exploramos as profundezas do cosmos é que, em um universo tão vasto e misterioso, a curiosidade humana nunca deve ser subestimada.